Bom, é o seguinte, na semana passada, é sempre importante esclarecer para o torcedor e para o telespectador do Câmara Esportiva, nós tivemos aqui um bate-papo com o Ricardo Ageia, e até esse bate-papo surgiu até com uma conversa minha e do Tassi durante a transmissão, sobre o jogo Guarulhos e Flamengo, porque o Guarulhos é o mandante da partida que vai ser disputada aqui no Antônio Soares de Oliveira mesmo, porque não há outro estádio em Guarulhos que não seja o Antônio Soares de Oliveira. Eu havia conversado com o Edson, e trouxe a informação de uma conversa que eu tive com o Edson, que independentemente do mando de campo, o Flamengo sempre teria direito a duas arquibancadas. A arquibancada dos vestiários e a arquibancada principal, aliás, arquibancada central, desculpa, e a arquibancada do visitante, o setor 3, ficaria com a torcida do Guarulhos. Porque eu havia entendido, né, Edson, que isso partiu de uma determinação que veio lá da Polícia Militar, que preferiu utilizar a mesma configuração da Copa São Paulo. Conversando com o Ricardo já entendeu de outra forma. Disse que não, que o mando é do Guarulhos e que você, presidente do Flamengo, teria que conversar com o Guarulhos, uma vez que o mando é do adversário. Então, a pergunta que eu faço para você é essa: como vai ser a configuração no clássico entre Flamengo e Guarulhos, não nessa próxima rodada, na outra? Boa tarde, mais uma vez, né? Já até falei um pouquinho, é sempre bom, pessoal do Câmara Esportiva aqui, a gente sempre é muito feliz da vinda de vocês aqui no estádio. João, eu acho que a configuração do estádio é uma coisa que não dá para mudar, né? O que é isso que não dá para mudar? Nós fizemos todas as adaptações do estádio a pedido da Polícia Militar para que tivesse um setor determinado para a torcida visitante. Ponto, né? Então a torcida visitante sempre fica aqui no gol dos fundos, né? Isso é uma determinação que veio até em laudos anteriores, até a gente precisa ainda até melhorar essa arquibancada com relação à parte de divisão de torcidas, porque a polícia ainda acha que do jeito que está é um pouco frágil. Tanto que na Copa São Paulo eles pedem para a gente colocar um cordão, alguma coisa um pouquinho mais para cá, para não ter esse problema, né? Então isso inicialmente é o que precisa ser deixado bem destacado. Os dois arquibancadas, a central e a da entrada do estádio é para uma torcida e a do final é para outra torcida, né? E uma coisa é muito clara com relação a isso. Eu acho que é uma coisa que o Ricardo não precisava nem polemizar com relação a isso, né? O Ricardo, ele detém simplesmente o mando de jogo, mas ele não detém a permissão de uso do estádio. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito clara. Com relação à Copa São Paulo de Júniors, isso foi uma determinação da polícia, porque como o Flamengo já vinha numa sequência de jogos de Copa São Paulo, o comando da Polícia Militar ele achou por bem que o Flamengo ficasse nas duas arquibancadas, bem como a gente sabe que muitos torcedores do AD ficaram aqui na arquibancada central, porque nunca teve problema, e eu acho que é uma bobeira ter esse tipo de problema. Mas tem essa determinação da polícia de divisão de torcidas, né? O Flamengo, sendo mandante ou não sendo mandante, o Flamengo é permissionário do estádio. Então a equipe do Guarulhos, que é sempre visitante aqui, pelo menos enquanto o Flamengo for permissionário de uso, o AD Guarulhos sempre vai ser visitante no estádio Antônio Soares de Oliveira. Então, é isso que é importante a gente deixar claro aqui. Embora a tabela traga Guarulhos e Flamengo, uma vez que o jogo é realizado aqui, não importa, a casa continua sendo do Flamengo, então o Guarulhos fica com a arquibancada do fundo da Bezerra de Menezes. É isso mesmo. Essa vai ser a configuração que vai ficar. Eu acho que o mandante, com relação ao banco de reserva, é claro que o mandante tem que ficar sempre no banco onde está ocorrendo o bandeirinha, né, que falam que tem uma certa vantagem, que fica ali no ouvido do bandeirinha, mas com relação à arquibancada isso não tem nem que discussão. E é uma coisa que eu não tenho nem que conversar com o Ricardo. O Ricardo ele não precisa nem polemizar com relação a isso, né? O Ricardo ele tem polemizado bastante ultimamente com o prefeito, marcando reunião na prefeitura, discutindo permissão de uso do estádio. E é muito fácil simplesmente vir aqui e jogar, né? O Ricardo fala para o Ventos e o Mundos que ele paga um aluguel. Realmente, ele paga uma quantia. A denominação, se ele acha que é aluguel, se ele acha que ajuda para a manutenção do estádio, isso para mim pouco importa, né? Então, com relação a isso, a única coisa que em cima da sua pergunta é o seguinte: o Flamengo vai ficar na arquibancada do fundo, onde sempre fica a torcida do Flamengo, e o Guarulhos, provavelmente, tendo em vista que a nossa torcida vai ficar na arquibancada onde sempre fica, provavelmente a torcida do Guarulhos deve ficar aqui no fundo. Eu conversava com você antes e eu até te perguntei da possibilidade dessa arquibancada central onde fica a cabine de imprensa, ela ser de repente dividida, uma parte para o Flamengo, outra parte para o Guarulhos, até porque o torcedor do Guarulhos também possa de repente assistir o jogo por uma outra visão que não seja atrás do gol. E qual é o posicionamento da Polícia Militar em cima disso?
João, eu realmente não sei te posicionar o que essa parte de questão de segurança, de divisão ou não. Mas chegaram a propor alguma coisa desse tipo ou não? Não, na Copa São Paulo, a única coisa que a polícia pediu na Copa São Paulo é que fizesse essa divisão, mesmo a gente sabendo que teriam muitos torcedores do Guarulhos na bancada central. O que eu volto a dizer, que eu acho salutar, por mim eu acho que não deveria ter essa divisão de torcidas, né? Uma coisa que é muito triste pro futebol, você ter que colocar uma torcida em cada lado, como se a gente estivesse num ringue dentro de um coliseu, né, Tassi? Não existe isso pro futebol. Agora, com relação a isso, se vai dividir a arquibancada no meio, aí realmente eu não sei te responder, até porque a polícia não deu nenhum posicionamento com relação específica a essa partida Flamengo e Guarulhos, tá? Mas só para deixar muito claro pro torcedor do Flamengo, pode ficar tranquilo que o local onde a torcida do Flamengo sempre ficou vai permanecer.